Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 5º episódio da nossa viagem pelo planeta Terra. Hoje, vamos passear pelo mundo encantado dos números, a matemática. Venham todos! Vocês vão se divertir muito. Se você perdeu algum capítulo, não se preocupe. É só nos achar no Instagram, usando a hashtag Programa Cola Aí. Então, vamos lá! Os primeiros seres humanos viviam de um jeito muito parecido com os animais, usando as mãos, caçavam, pescavam, colhiam frutas, bebiam das águas das nascentes. Mas, para controlar as forças da natureza e usá-las para seu favor, usaram a inteligência e começaram a criar ferramentas, a falar e a escrever. Ao olhar a natureza, o homem percebeu que tinha coisas parecidas, que se repetiam e coisas iguais. Tinha peixes iguais a peixes, pássaros iguais a pássaros e diferentes. Coisas maiores e menores, muitas coisas e poucas coisas. Um belo dia, um pastor de ovelhas saiu de casa bem cedo para levá-las para pastar. E quando voltou para casa, à noite, percebeu que tinha menos ovelhas. O lobo tinha comido algumas, mas quantas o lobo tinha comido? Ele não sabia. Aí nasceram ovelhinhas e a quantidade de ovelhas aumentou. Mas quanto? Também não sabia direito. O pastor estava cansado de levar as ovelhas para pastar a pé. Então, resolveu comprar um cavalo de um colega. Ele queria trocar uma ovelha pelo cavalo. Aí o colega disse: "Mas o cavalo vale muito mais que uma ovelha. Quanto mais?" Daí para frente, eles começaram a contar as coisas. Usou os próprios dedos das mãos para isso. Depois, usou pedras ou conchas em número igual ao que ele queria contar. Por exemplo, para cada ovelha, uma pedrinha guardada em uma sacola de couro. Mas era complicado usar coisas tipo pedras, dedos, palitos, para contar outras coisas como ovelhas, bois, quantidade de alimentos. Mais tarde, algumas pessoas pegaram para si a maior quantidade de terras e de bens, e precisaram saber quanta riqueza tinham para aumentá-la e controlá-la. Então, o ser humano inventou números e desenhos para medir as coisas: comprimento, área e volume. Com o tempo, os números e os desenhos geométricos foram ficando tão importantes que o ser humano não conseguia mais viver sem eles. Cada um dos números recebeu um nome. Nós os chamamos de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Primeiro, os números eram só falados. Depois, o ser humano inventou os números escritos. Cada povo inventou os seus: números romanos, números arábicos, números chineses. Outros povos inventaram os seus números e perceberam então que quando a quantidade de coisas aumentava é porque havia uma soma, e quando a quantidade de coisas diminuía é porque havia uma subtração. Para calcular a repartição das coisas, utilizaram a divisão, a multiplicação e outras. E quando a gente precisa contar um montão de coisas, como se faz? Quantos grãos de arroz tem um pacote de arroz, por exemplo? Quantas pessoas moram no seu bairro? Aí, o ser humano passou a usar os números para medir tudo. Medir a quantidade de líquidos, passou a calcular o tempo, a calcular a distância, calcular a medida de bens, de riquezas, de dinheiro, fazer trocas, usando os números e a matemática em todos os momentos da vida. Essa invenção maravilhosa do ser humano, chamada matemática, pode ser usada para o bem ou para o mal. Para o mal, quando é usada de forma egoísta, para ter cada vez mais coisas só para si mesmo, para produzir coisas que prejudicam os outros e a natureza. Para o bem, quando é utilizada para repartir os bens e as riquezas, quando é usada para a fabricação de coisas que ajudam as pessoas a viver melhor e a preservar a natureza. O legal é que a gente pode brincar muito com os números usando a imaginação. Podemos juntar na quantidade que queremos. A gente pode separá-los, a gente pode juntá-los do jeito que quiser.
Tente combinar dois números do jeito que você quiser e quantas vezes você quiser. Os números são 0 e 1. Solte sua imaginação, viaje pelo mundo da matemática. Gostaram do mundo encantado dos números? Muito legal, né? Agora chegou a hora da gente conhecer o que os nossos colegas das escolas fizeram, assistindo o bloco dos antenados. Veja que legal! Nós desenvolvemos o resgate das brincadeiras antigas, falamos das matrizes africanas e dos jogos matemáticos. Uma das coisas que nós precisamos desmistificar é o ensino da matemática. Por muitos anos, centenas de anos, a matemática foi ensinada de maneira carrancuda, de maneira fechada. E nós vamos mostrar neste projeto que ela pode ser ensinada de maneira lúdica, de maneira prazerosa. Então, este projeto foi desenvolvido nesse sentido, de resgatar, de homenagear a consciência negra, a raça, que merece todo o nosso apoio, toda a nossa admiração. É o berço da humanidade. Então, nós fizemos o projeto da matemática, baseados em jogos, em brincadeiras. Trazemos a matemática de uma maneira divertida para o ensino das crianças. Trouxemos pique-esconde, trouxemos peteca, trouxemos várias brincadeiras que as crianças hoje já não conhecem mais. Fomos buscar os jogos africanos para que eles conhecessem também a origem de muitos jogos e chegamos à matemática, onde nós vamos apresentar através de jogos, através de brincadeiras, através de construções culinárias. As crianças adoram fazer matemática, é a matéria preferida deles. E quando nós projetamos este ensino através de jogos, as crianças receberam maravilhosamente bem. Nós poderemos ver que eles estão felizes, né, porque eles aprendem brincando. O projeto de brincadeiras antigas, ela vem contribuir no resgate da própria história. Porque, no caso, é um envolvimento, uma conexão até com a própria família e com as culturas diversificadas que nós temos no nosso país. Por exemplo, na Bahia temos brincadeiras que São Paulo não conhece. Em Minas Gerais nós temos outras brincadeiras. E esse envolvimento da família com a criança ajuda muito e contribui muito com a sala de aula. E é super interessante essa conexão com a família. E as crianças necessitam, sim, dessa vivência histórica das brincadeiras. Porque antigamente, bem longe, eles não tinham internet, eles não tinham celular. E eles também aprendiam brincando do mesmo jeito. O que nós classificamos hoje na escola em algumas brincadeiras direcionadas? Que nós precisamos trabalhar em cima de habilidades. Trabalhando em cima de habilidades, nós conseguimos trabalhar o socioemocional da criança, a autonomia, a estratégia, a criar regras. E isso contribui muito com a educação. Por quê? A criança produz na língua portuguesa, a criança tem a geografia, a criança tem a ciência, é tudo envolvido. E a matemática, então, nem se fala. Por quê? A criança, ela cria autonomia para a lição na sala de aula, para a lição em casa e a participação da família que fica muito eficaz. E isso contribui muito com a aprendizagem da criança. Quando você trabalha jogos de matemática, tem tudo, para tudo tem uma história. Quem inventou, de onde surgiu, fazemos as adaptações. Só que o que ocorre? A matriz africana, realmente, de jogos, no caso, aconteceu na África. Então, quando nós falamos da Mancala, por exemplo, é um jogo africano, que ele possui mais de 200 versões. Ele existe há mais de 7.000 anos, não é uma coisa de ontem. Então, o projeto, no caso, Jogos Africanos, contribuiu muito dessa percepção deles entenderem outros jogos também, de onde surgiu e quem contribuiu para que nós tenhamos esses jogos hoje. Porque a criança, quando nós estamos trabalhando meio ambiente e sustentabilidade, ela tem que perceber o que ela pode aproveitar em casa, o que ela pode construir. Porque o que acontece? A criança ela tem que sentir a medida medindo. A criança tem que sentir a pintura pintando. E os jogos proporcionam isso, porque a criança ela constrói os jogos, ela constrói regras, ela utiliza o que ela tem dentro da casa dela. Você pode trabalhar nos jogos frações, você pode trabalhar as 4 operações, você pode trabalhar culinária, você pode trabalhar várias coisas, você pode adaptar todos os jogos. E agora, no momento no qual nós estamos vivendo, já era uma realidade da sala de aula, com certeza. Mas esse momento no qual estamos vivendo, estão unindo mais eles com a família, porque a família participa, interage,
realiza as atividades junto. Hoje eu tô aqui para fazer o desafio do copo com o meu pai. A gente terá 20 segundos para poder concluir. 1, 2, 3 e já. Ele ganhou, mas a próxima eu ganho. Tchau! Gostou? Legal, né? Mostre para a sua professora ou seu professor a atividade que você viu aqui no programa Cola Aí. Agora, chegou a hora de pôr a cabeça para funcionar, hein? Vamos tentar fazer a atividade. Vamos juntos, hein? Se precisar, peça ajuda a um adulto. Então, chega mais, Sofia e Sara. Mostra o que tem hoje no bloco dos 2 palitos. Oi, gente! No 2 palitos de hoje, a gente vai fazer uma balança para pesar as coisas. A gente vai precisar de uma caneta marcadora, régua, um pouco de água e 2 potes. Um tem que caber dentro do outro sem sobrar muito espaço. A gente vai encher até a caneta. Você vai ter que ficar segurando para não boiar. Tirar a garrafinha do meio e vai marcar o nível da água de picar. Aqui está o nível da água que a gente escreveu. A gente vai medir a massa da boia para saber onde vai ficar o zero da balança. Você não precisa apertar, é só deixar boiando mesmo. Agora a gente tem que saber quanto que é 1 quilo. Você pode pegar um saquinho de alguma coisa que vale 1 quilo. Nossa, subiu bastante. E esses pontinhos valem 100 gramas. Para testar, usamos um saquinho de milho de 500 gramas. E deu certo. Funcionou nessa balança. Fiz mais um teste com 4 pacotes de gelatina. Cada um tem 25 gramas. A água tá vermelha porque a gente colocou um pouco de suco de groselha para vocês poderem enxergar melhor. Quando você for guardar, você tira a água e para encher de novo, é só colocar até o nível que você marcou. Faça sua e coloque nas redes sociais com #programa Fala Aí. Que legal! Viu quanta coisa dá para fazer com os números? Faça você mesmo. Invente. Não tenha medo de criar sua própria balança ou outros brinquedos usando sua imaginação. Pessoal, chegou a hora de brincar no bloco Balacobaco. Hoje é dia de brincar com os números. Chame quem estiver por perto para brincar com você. Vai ser muito legal. Preste muita atenção, hein? Olá, galera! Meu nome é Guilherme. Meu nome é Gabriel. E hoje eu vou ensinar como fazer a pescaria maluca. Cola aí! E o que a gente vai precisar? Então, galera, a gente vai precisar de uma bacia, de um jarro com água, de palitos de churrasco e de tampas coloridas. Potes coloridos. Então vamos começar? Então, galera, cada cor de tampinha tem um valor. Você lembra, Gabriel? Sim. A vermelha, 1, a laranja 5, e a azul. 10. Agora a gente vai despejar a água dentro da bacia.
E eu vou pedir a ajuda do meu irmão para colocar as tampinhas dentro da bacia. E agora a parte mais importante é começar a brincadeira. Então, galera, eu vou dar um potinho para cada um. E a gente vai começar a pescar com os palitos. Não podemos envolver a mão dentro da bacia, só apenas com palito. É você pegar embaixo dos palitos e prensar bem eles para poder pegar as tampinhas. Então, galera, quando tiver assim, vocês viram pro outro lado para ficar mais fácil para pegar. Então, galera, agora vamos contar o ponto que cada um fez. 10 mais 5 é igual a 15. Mais 10 é 25. Mais 5 dá 30. 31, 32, 33, 34 pontos ele fez. E eu fiz, deixa eu ver, 10, 20, mais 10 é 20, 30 e 5, 35, 36, 37. Ganhei! Gostaram da brincadeira? Se vocês gostaram, faz aí na sua casa e brinque com um amiguinho. Uma brincadeira bem simples e dá para vocês fazerem em casa. E que legal que a gente aprende a matemática. E a gente aprende brincando. Segue nós lá no Instagram. #ColaAí. Muito interessante, né? Você não achou? Que tal conversar com seus pais e avós para ver se eles te ensinam outras brincadeiras legais com os números? Experimente! Acabou um episódio. Hoje conversamos sobre números, mas não fique triste. No próximo episódio tem mais assunto legal. Vamos falar de linguagem. Não perca. Tchau! Até a próxima, pessoal! Legal. Erro de gravação.